Boa noite, sejam todas, todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto webinário. Ele faz parte de uma série de webinários chamados Infâncias Protagonistas, Migração, Arte e Educação em Debate. Esses webinários fazem parte de uma rede de pesquisa que se chama Infâncias Protagonistas, Migração, Arte e Educação, que está inserido num projeto maior, que é um projeto que foi contemplado pelo edital Pro Humanidades do CNPq, no finalzinho do ano passado, foi implementado no início desse ano. É uma rede com 26 pesquisadoras, entre estudantes de ensino médio, graduação, pós-graduação, pesquisadoras do Brasil e do exterior, que estão trabalhando nessa linha, nessa transversalidade entre arte, educação, os estudos das infâncias. Hoje nós vamos ter duas convidadas muito especiais aqui, duas parceiras muito queridas, uma parceira já mais antiga, que a gente já tem muita história, e uma parceira que eu ganhei de presente recentemente. Então eu vou convidar aqui para entrar na sala com a gente a professora Gilca Girardello, querida. A Gilca está entrando aqui. A Gilca é professora titular na Universidade Federal de Santa Catarina, é professora na pós-graduação em educação, né? E eu conheço a Gilca tem mais de 20 anos contando histórias, quando eu fazia o meu mestrado em antropologia na Federal de Santa Catarina. Então, Gilca, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Gilca é membro da rede com a gente, é uma fonte de inspiração sempre, é uma mestra, e a Universidade Federal de Santa Catarina é uma das universidades parceiras nessa pesquisa. E agora eu vou chamar também a professora Roselete Avis, que também é professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, uma parceira muito querida que eu conheci recentemente, já me apaixonei, já nos apaixonamos, né, Rose? Já vimos todas as afinidades entre o nosso trabalho, e a Rose chegou até mim pela Gilca, então nós estamos entrelaçadas aqui, é o primeiro momento que nós estamos as três juntas, então é um prazer muito grande, eu te agradeço também, Rose, por ter aberto esse tempinho, né, na tua agenda, na tua vida, para estar aqui, para essa conversa de hoje. Então, o tema da nossa conversa é as infâncias na voz das crianças, escutas e poéticas, que é um tema muito caro, eu sei, para nós três, e eu tenho certeza que é muito caro para a nossa rede de pesquisa, é muito importante essa questão da escuta e do protagonismo das crianças, né? E como é que elas próprias veem as suas infâncias e como é que elas veem o mundo e elas criam as suas poéticas, né? Eu queria só, para a gente começar essa conversa, relembrar um pouco, esse é o nosso quarto webinário, né? No primeiro webinário, fazendo jus à nossa proposta de protagonismo infantil, nós trouxemos, infantil e juvenil, né? Nós trouxemos aqui 5 convidadas muito especiais, elas que fizeram a abertura dos nossos webinários da rede, que foram 4 bolsistas de iniciação científica de ensino médio, que nós temos aqui, que são a Emily, a Sofia, a Ruth e a Manueles, sendo que a Ruth e a Manueles são imigrantes venezuelanas e que estão trabalhando como bolsistas de pesquisa de iniciação científica, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, desde novembro do ano passado, com a gente aqui na nossa equipe. E também a Maria Alejandra. A Maria Alejandra é uma imigrante venezuelana, uma jovem liderança que vive pertinho de Boa Vista, e é uma liderança que trabalha no Conselho de Proteção da Criança e do Adolescente, que faz uma representação, né, juvenil nesse conselho. E esse foi o nosso primeiro webinário. Então, elas debateram, do ponto de vista delas, justamente as questões de integração, como é que elas vivenciam na pele, né, a questão da integração na escola. E foi muito bonito. Nosso segundo webinário foi com as professoras Maria Catarina Titolina Zanini, da Federal de Santa Maria, que também é uma
universidade parceira, e a professora Tânia Tognatti, que é uma professora aqui da UNB, da Sociologia, a Catarina, antropóloga, e as duas falaram sobre cenas de imigração no Brasil. Foi uma conversa muito boa também, porque elas, né, a Catarina pelo ponto de vista da antropologia e a Tânia da sociologia, a Tânia é vinculada ao OBMigra, que é o Observatório das Migrações, então ela nos trouxe assim dados estatísticos que mostram, por exemplo, que na última década o Brasil tem recebido um quantitativo muito maior de mulheres imigrantes e refugiadas, e com essas mulheres vêm as crianças. Então, nós temos entre 30% e 40% dos imigrantes e refugiados que chegam atualmente no Brasil, e é um dado mundial também, são crianças. E o nosso último webinário, recentemente, foi com 3 companheiras que vivem em Portugal, são 2 antropólogas, uma artista, educadora também, todas pesquisadoras, e que nos apresentaram metodologias de pesquisa com crianças. Elas fizeram um projeto chamado Antropologia nas Escolas e trabalharam com as crianças como pequenos etnógrafos no seu bairro, e foi um trabalho super interessante que elas nos apresentaram aqui, como é que as próprias crianças fizeram entrevistas com os comerciantes, com moradores do bairro, e fizeram todo um trabalho também visual a partir desse reconhecimento identitário, né? Bairros que recebem muitos em Lisboa, e foi super bonito também. Então, só para situar um pouco, tanto o nosso público, né, que não viu, que pode acessar depois aqui no canal, quanto para a nossa conversa. Eu queria, então, sem mais delongas, abrir a nossa conversa aqui, pedindo para vocês falarem um pouco, né? A gente já tem conversado ao longo desses 6 meses, desde que começou a pesquisa, agora 7 meses, mas, assim, como é que vocês veem essa questão? A partir dos históricos de pesquisa e de prática, né? Porque nós somos pesquisadoras da prática também. Como é que vocês veem essa questão da escuta das crianças e da própria produção narrativa, produção poética das crianças? Como é que isso pode contribuir, e como é que a gente pode pensar nesses elementos, digamos assim, nesse processo específico de integração e acolhimento, né? Porque a gente, inclusive, está repensando esse termo integração, né? E acolhimento das crianças imigrantes e refugiadas, desse público específico, e que, embora a gente diga é um público específico, mas é muito variado entre si também, né? Porque não existem as crianças imigrantes, as crianças refugiadas. Hoje eu passei uma parte do dia numa escola aqui de Brasília, inclusive, a escola do Morro da Cruz, que está recebendo crianças Uarau, que são imigrantes venezuelanas da etnia indígena Uarau. Ou seja, cada grupo tem as suas especificidades, e dentro dos Uarau também tem muitos grupos, né? Muitas tradições Uarau também. Então, para a gente pensar um pouco, abrir a nossa conversa aqui, quem quiser começar, sinta-se à vontade, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. E aí, Rose? Quem sabe eu começo, então, né? A Luciana já começou dizendo aí que eu sou uma bem antiga. Como é que ela falou? Uma bem antiga. Uma amizade, eu conheço, é muito antiga. A gente tem uma história muito longa, né? Quando eu conheci a Luciana, ela era assim uma... Ai, vocês imaginam, né? Ela já é essa coisinha brilhante, assim, né? Luminosa, fofa. Imagina ela, assim, 20 anos atrás, né? Mas, então, bom, vou começar, então, tá, Rose? Assim, só porque, ao ouvir a Luciana colocar essas coisas, já vão pipocando ideias e coisas que a gente pode estar trocando aqui com vocês, né? E daí, claro, quero começar, assim, agradecendo demais, né, pelo convite para estar aqui. Eu acho essa rede fenomenal, né? Tenho, assim, me aproximado meio pelas beiradas, dentro das possibilidades da gente, mas, assim, sou
torço muito pela força cada vez maior dessa rede, porque, assim, o que é criança chegar num mundo todo diferente, todo estranho? Tem algumas panelas caindo, não tem? Ou só aqui só eu que estou ouvindo? Tem algumas panelas caindo em algum lugar? Uma banda, não sei. Bom, mas assim, imagina criança, então, e claro que as crianças que chegam nessa situação de criança refugiada, criança migrante, ela traz uma bagagem pesada com ela, não é? Ela vem junto, ela vem no colo dos adultos, e tão, por sua vez, também, não é uma viagem de turismo, não é uma viagem de escolha, né? É uma viagem assim, de fugir de uma situação que não está legal, né? Então, assim, ó, eu sempre penso que escutar alguém é como dar colo para alguém, né? É uma espécie de colo, assim, quando a gente fala de acolhida, né, Lu? Acolhida é colo mesmo, né? E sempre penso assim também que contar história para alguém, quando a gente conta as coisas que a gente viveu para alguém, a gente está se deixando. A outra pessoa que nos escuta está sendo colo para a gente, né? Se deixar abraçar, né? Para que a outra pessoa receba, a pessoa que nos escuta recebe a nossa história, recebe a nossa voz, a nossa palavra, e a gente sabe que voz também é corpo, né? Voz também é memória, voz é toda a nossa subjetividade. Então, quando a gente escuta a história de alguém, é uma coisa muito importante, muito profunda, né? Porque a gente está dando colo para a pessoa inteira, né? Com as suas dores, com os seus medos, com os seus sonhos. Então, não é uma coisa qualquer, né? Então, eu acho que esse tema da escuta, né, e eu sei quanto ele é importante para a Rose, eu também aprendi tanto com a Rose a respeito da palavra, da voz e da escuta, né, no meu convívio com a Rose, é uma coisa muito especial, ainda mais nesse tempo que a gente vive em que ninguém escuta um ao outro, né? As pessoas estão ali, sei lá, de olho no celular, ou estão pulando de um TikTok para o outro, mesmo se a gente deixar as mídias de lado, é um tempo que chama a dispersão, né? Que chama ao saltito de uma coisa para outra, e nos falta, então, esse tempo de poder dar o colo, de poder escutar o outro, né? Então, acho que talvez essa seja a primeira coisa importante que a gente tem que cultivar na gente, né? Nós educadores, nós adultos que queremos acolher essas crianças, seria essa vontade de escutá-las, né? Eu vou falar uma coisa que está todo mundo já cansado de saber, quem estuda criança, que a gente já não usa mais aquela expressão vamos dar voz às crianças, né? Porque as crianças têm voz, o que falta é a gente escutar, o que falta é quem escute a criança, né? E aí essa escuta não é assim, como é que a gente vai desencadear, como é que a gente vai ajudar a pessoa, né? A criança, no caso, né? A ter confiança nesse nosso colo. Como é que ela vai confiar na gente? Como é que ela vai confiar em quem ela não conhece? Né? Como é que ela vai se deixar estar no nosso colo, né? Metaforicamente? Como é que a gente vai construir essa confiança? Né? Claro que para trabalhar com criança, a grande entrada é a brincadeira, né? É a ludicidade. E é lógico que a gente não consegue brincar se a gente está toda travada, se a gente está toda enrijecida, né? Se a gente está toda seguindo a burocracia de uma papelada, se a gente está preenchendo formulários. Aí não tem espaço para brincadeira, né? Claro que a gente vai ter que preencher muitos formulários, claro que a gente vai ter que fazer muitos relatórios, mas é fundamental que a gente abra espaço para essa escuta lúdica, para essa escuta que tem a ver com aquele jogo do contar, né? Então, aí, assim, para entrar um pouquinho nas experiências de pesquisa da gente, né? Assim, desde sempre, desde que eu comecei, desde o início do meu doutorado,
essa questão da escuta das crianças sempre foi a tônica de toda a minha pesquisa, né? Quando eu comecei a pesquisar o doutorado, eu não tinha, assim, isso foi em 93, 94, eu estava fazendo pesquisa de campo com crianças, e não tinha assim, ou pelo menos não tinha encontrado referências metodológicas mesmo para ouvir as crianças, né? E que não fossem, assim, pesquisas de laboratório, em situações artificiais, né? Então, o que a gente fazia eram rodas de histórias, né? Então, foi aí, elas me ensinaram, e eu fui aprendendo com elas, esse jogo do contar, né? Que é um conceito que a psicolinguista Maria Cecília Perrone usa, né? Que, assim, é o jogo do contar, como é que a criança aprende a contar, né? O adulto joga para ela uma bolinha, né? Assim, a criança fala, a criança pequenininha ainda, assim, está aprendendo a falar, né? E ela diz assim, a lua. Ah, o que aconteceu com a lua? A lua caiu? Não, a lua murchou. Ah, a lua murchou e caiu aonde? Enfim, esse ping-pong em que a gente escuta a criança, devolve para ela alguma coisa que não é só uma pergunta, né? Não é só uma pergunta assim, ou seja, que não seja só um interrogatório, né? Essa nossa conversa com as crianças, que seja um jogo mesmo, que a gente brinque com ela, né? Que a gente conte também coisas nossas. Eu acho muito bonita aquela ideia que o Daniel Munduruku traz, né? Ele diz assim, ele fala assim, ele diz assim que ele sempre estranhou muito que os professores nas escolas não indígenas ficam sempre colocando coisas dentro das crianças, enquanto que na sua cultura, né, ele sintetizando, havia uma valorização muito grande de que as pessoas contassem os seus sonhos, inclusive que as crianças contassem os seus sonhos, em vez de os adultos ficarem só enfiando coisa para dentro da criança, né? E aí ele diz assim, mas as crianças... Então, eu, como professor, preciso que as crianças contem os seus sonhos. Mas elas não vão sair contando os seus sonhos se eu também não começar contando os meus, né? Porque é por aí mesmo que vai se criando a confiança, né? Então, quando a gente fala em escuta da criança, eu acho que é inseparável de todos aqueles conceitos ligados ao diálogo, né? Ligados à conversa. É um encontro mesmo, né? É um encontro. Assim, tu me dás uma coisinha, eu te dou outra, e assim a gente vai brincando, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Com relação especificamente à questão das crianças migrantes, tem uma experiência, um outro projeto de pesquisa que eu acompanhei, que foi um pós-doutorado que eu fiz nas escolas públicas de Nova York, assim, onde todo mundo, todas as crianças são nascidas em outros países, praticamente, dependendo do bairro, ninguém ali fala inglês em casa, né? E aí eu acompanhei um projeto muito bonito, eu comentei já com a Luciana, com a Rose também, um projeto um projeto de uma companhia de teatro, companhia Ping Chong, que já há 40 anos eles fazem esse tipo de trabalho de valorização das histórias das comunidades vindas de contextos de opressão, marginalizados, comunidades periféricas, comunidades migrantes, né? E fazem esse trabalho muito bonito com criança, e tem toda uma metodologia, toda uma estratégia linda, que tem a ver com exercícios, por exemplo. Eu acompanhei algumas das oficinas nas escolas e os momentos de performance dessas crianças também. Crianças que vinham das Filipinas, que vinham de diferentes países da África, que vinham de muitos países da América Latina, da Ásia, enfim, e que estavam ali começando a se conhecer, começando a se encontrar, e talvez nada melhor para a gente conseguir criar um sentido de comunidade do que contar e ouvir as nossas próprias histórias, né? Então, algumas das propostas que esse pessoal usava era assim, a gente, tipo assim, um primeiro encontro, né? As crianças ficam em uma roda, né? E essa arte educadora, enfim, que estava ali coordenando o grupo, falava assim, eu vou dizer uma coisa, quem já tiver vivido isso, troca de lugar com outra pessoa na roda que também tiver vivido. Então, ela falava coisas assim, eu já viajei para um país estrangeiro. E aí,
as crianças que que se identificavam com isso saíam do seu lugar, procuravam com os olhos onde é que tinha outra criança e trocavam de lugar. E aí acontecia toda aquela rede no círculo, né? Depois a arte educadora falava, por exemplo, eu já me senti estranha num lugar novo que eu não conhecia. E aí as crianças que se identificavam com isso iam se movimentando na roda. E assim ia se entretecendo essa rede de sentido em que as crianças percebiam que, apesar de elas serem diferentes, vindas de lugares tão distintos, elas tinham coisas em comum também, ou seja, elas tinham uma base para a construção de comunidade. Né? Tinha um momento, assim, outra proposta era a história do nome, claro, não é? Quer dizer, eu me chamo tal e eu venho de tal lugar, né? Aí depois elas iam para casa e perguntavam para os seus pais qual era a história do seu nome, compartilhavam a história do seu nome. Aí tinha outro momento em que elas iam contar, isso, assim, à medida que o processo ia andando, não é? Em que elas iriam contar... era um processo chamado, como é que era? O Rio da Vida, alguma coisa assim. As crianças desenhavam como se fosse um rio, o fluxo de um rio, onde havia 3 pedras onde elas podiam se apoiar. Uma no início, uma no meio e uma onde elas estavam hoje. Né? Então, o início de onde elas tinham vindo, o meio, alguma grande virada que tinha acontecido na vida delas, e o lugar onde elas estavam hoje, né? E assim elas iam compartilhando através de diferentes estratégias, todas elas lúdicas, artísticas, que envolviam o movimento, que envolviam o olhar, o corpo todo, os diferentes idiomas que elas traziam, elas iam construindo um sentido comum, iam criando um colo coletivo, né? Um colo coletivo, né? Aquele grupo tocado pela inspiração da arte. Né? Teria muita coisa mais para a gente falar, mas eu já me estendi muito. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Separei várias outras coisas aqui para a gente falar, se der tempo a gente comenta. Mas agora queria ouvir vocês. Oba, oba. Diga, Rose, querida. Então, eu vou também, primeiramente, agradecer, né? Aí já quero pedir desculpas, eu dei uma saidinha aqui para dar uma calmadinha ali nos barulhinhos. Esqueci de entrar em contato com a... primeiramente, quero agradecer, então, a Luciana, agradecer por esse momento. Eu estou com a voz um pouquinho diferente, porque eu peguei um resfriado e ele não quer sair daqui. Estou também feliz por estar com Gilca, né? E eu preparei um esboçozinho, assim, daquilo que eu estou fazendo neste momento, para depois nós colocarmos em diálogo com o que a Gilca também está falando, né? Eu, neste momento, estou fazendo uma pesquisa em uma comunidade quilombola, a comunidade em que eu nasci, aqui no sul do Brasil, em Joinville, Santa Catarina, e eu venho de um grupo de pesquisa que está comigo o tempo todo, que me ensinou também a fazer pesquisa com crianças, que é o UNICA, coordenado pela Gilca e pela Mônica. Então, cada vez que eu falar das nossas práticas aqui, da prática que faço com a meninada, que vocês possam lembrar que é uma multiplicidade de vozes que está comigo. A Luciana também foi o presente, né? Então, ela é quem supervisiona o meu pós-doc, que tem a pesquisa cujo título é Crianças e Idosos, Encontros, Escutas e Vidas Compartilhadas. Depois vocês podem perguntar se for possível. E essa pesquisa, ela tem tudo a ver com a Gilca também, porque foi Gilca quem me recebeu como pesquisadora pela primeira vez na UFSC, né? E a Gilca me orientou no doutorado. Essas duas pesquisas, elas estão juntas, interligadas, principalmente porque com Gilca eu tive a oportunidade de ir até um país africano e lá eu aprendi também, né,
de que voz e de que escuta se fala, ou essa pergunta, ela é muito importante quando se faz as pesquisas com as crianças. Então, eu gostaria de falar algumas questõezinhas que são importantes a partir da fala da Gilca e da Luciana, principalmente porque no Brasil tem-se uma ideia equivocada de que em Santa Catarina não há comunidades quilombolas, né? Há também uma ideia equivocada de que toda comunidade quilombola se sobressai pelo seu fenótipo, ou seja, você olhou uma comunidade quilombola, você vai ver pessoas pretas, e nem sempre, né? A comunidade na qual eu nasci, por exemplo, é uma comunidade bem miscigenada, embora existam muitas pessoas pardas, vocês terão, nos registros que estou fazendo, às vezes vocês têm uma criança loira, cujo o bisavô é imigrante, é filho de imigrante alemão, neto de imigrante, né, alemão, e a bisavó, por exemplo, é uma mulher preta. Então, essa é uma questão importante, já para aquilo que a Luciana está falando, né? Mesmo que venha um povo de determinado lugar, etc., tem de lembrar que há singularidades, há especificidades nessa diversidade que é importante observar, né? Não tratar todos como iguais. Então, mesmo na comunidade na qual eu estou, é preciso olhar. Temos 2 comunidades quilombolas aqui, mas elas não são idênticas, elas se encontram em alguns pontos, em outros elas se afastam, e quando nós estamos com as crianças, isso também acontece, né? Então, essa é uma questão importante. Então, a pergunta de que voz ou de que escuta é a primeira aprendizagem, porque é o caminho metodológico, como a Gilca já estava falando, de um outro jeito, né? Ela brinca ali, ela está falando de caminho metodológico, é o caminho metodológico que vai nos mostrar essa voz e essa escuta. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas questões desse caminho metodológico que nós estamos vivenciando aqui nessa comunidade específica. O primeiro, né? Como cheguei a essas crianças, o seu consentimento, essas questões que são tão importantes em pesquisa e que, às vezes, a gente meio que diz, não, acho que não é tão importante assim, mas como se faz isso, né? Com o jogo, como disse a Gilca, ao invés de ficar preenchendo o formulário. Então, é na brincadeira do desenhar, né? Na brincadeira de falar do outro de outros jeitos que não necessariamente pela oralidade. O segundo, eu coloquei o papel das crianças nesse processo de pesquisa, em que está ali um adulto, né, a pesquisadora ou outros pesquisadores controlando toda a situação, mas também, além dos idosos, eu vou me deter um pouco mais as crianças, mas também as crianças, né, de que forma elas também têm esse papel de controlar esse processo. E aí, na comunidade específica onde estou, vejam, eu não estou fazendo pesquisa na escola, embora a Gilca sabe, né? Já fiz bastante pesquisa de escuta e voz das crianças na escola. Dessa vez eu me afasto da escola e vou para os quintais, né? Então, por que também ir para os quintais? E os quintais também, para mim, eles têm uma... Lá do doutorado, a Gilca sabe, já trago uma categoria chamada a poética dos quintais, que eu vivencio em Moçambique, quando um tradicionalista, né, um grande tradicionalista diz, não é no jardim da universidade, é nos quintais, né? Então, eu vou trazer isso para a minha pesquisa, principalmente nas comunidades quilombolas, cuja estratégia ela tem de ser um pouquinho diferente. Então, a poética dos quintais é para dizer, nos quintais que a pesquisa está acontecendo. Então, não é em um quintal também, são em diversos quintais, onde as crianças vão escolhendo estar, né? E são quintais muito diferentes. E, às vezes, existem quintais nos quais as crianças se soltam mais, né? E outros que elas se soltam menos, a gente percebe mesmo que elas não falem oralmente, que em alguns
elas estão, o corpo está todo ali, né? Todo voz. As crianças, na minha pesquisa atual, elas também podem abandonar o processo, diferente de quando eu faço pesquisa na escola, né? Então, elas não necessariamente precisam ficar até o final. E essa é uma questão importante para a gente quando nós falamos em voz e escuta das crianças. Uma outra questão que também temos aprendido é que a ordem das coisas, né, da realização das coisas para o adulto, para uma pessoa que chega de fora, mesmo eu, né, que tenho uma relação com a comunidade, é diferente das crianças. E aí eu também já quero trazer uma categoria que eu estou utilizando nessa pesquisa, que é a pedagogia quilombola, mas lembrando que não sou eu que cunho essa categoria, no entanto, trago na minha pesquisa algumas especificidades a essa categoria, que é pensar que a pedagogia quilombola, ela tem como base a tradição oral africana, e aí eu coloco uma barrinha moçambicana, principalmente porque, né, num continente de 56 países, a vivência que eu tive foi em Moçambique, então é de lá que eu estou trazendo, em outros poderia ser, podem se encontrar, mas também podem se afastar. E aí, quando falo que a ordem da realização das coisas, na tradição oral, vejam, a grande diferença, né, que temos do nosso jeito de pesquisar mais colonial, né, a ordem, ela não é uma disciplina, né, não há um disciplinamento de pesquisa, mas sim das coisas, mas sim o caos. E a gente tem um pouco de arrepio do caos, né? Quando nas comunidades quilombolas ou na tradição oral africana, alguém se dispõe a ensinar outro alguém, ou a compartilhar com ele, eu gosto mais dessa palavra, e principalmente com as crianças, ele pode sair, né, por um caminho para buscar alguma coisa, por exemplo, um cipó, como a gente está agora vivenciando na comunidade onde eu estou. Mas nesse caminho, então, para nós que temos essa ordem, esse disciplinamento, é assim, sair e ir até o cipó, trazer e pronto, né? E tem esse objetivo. Para essa pedagogia, no meio do caminho pode acontecer de ser encontrado alguma coisa que é muito importante também ser narrada, ser colocada. E aí todo mundo para, todo mundo ouve, todo mundo vive aquele momento que é tão importante, para depois, se der, então, vamos até o cipó. Se não der, não tem problema, a gente pode mudar o plano das coisas. E sendo pesquisadora, e pensando nas escutas das crianças, é importante essa questão, no meu modo de ver, porque às vezes nós vamos com os formulários, com os nossos planos, etc., e deixamos tudo muito enrijecido, né? E chega lá na vivência, é outra coisa. Então, por isso, nós precisamos deixar com que o campo fale conosco, né? E as crianças sabem muito bem como fazer isso conosco. Eu lembro que na comunidade onde eu estou, as crianças, elas quiseram apresentar os quintais a partir de qualquer lugar. Em uma outra comunidade que eu estive, lá em 2013, quando eu comecei a olhar um pouco as comunidades quilombolas de Santa Catarina, as crianças já tinham um lugar específico, o pé do jambolão, por exemplo. Ali não, ainda as crianças, cada quintal é uma outra. Quando nós chegamos nessa comunidade de Garopaba, onde eu estava, sempre as crianças vão te mostrar a comunidade, indo para o pé de jambolão das crianças e não dos adultos, porque tem 2 pés de jambolão. Mas ali na comunidade onde estou, é diferente porque os quintais são os quintais que dão. Por que também? Porque a configuração dessa comunidade quilombola, e aí é muito importante, gente, porque nós estamos falando agora de territorialidade, né? Que tem muito a ver também com as crianças imigrantes. A gente tem, às vezes, uma ideia do povo e uma ideia, como falei ainda há pouco, né? É quilombola, então eu já vou olhar e vou dizer, não, é loirinho, então não pode ser quilombola. Na minha comunidade, ele pode ser.
né? Então, o espaço, a territorialidade, ela é também fundamental. Por quê? Nessa comunidade em que eu fui no pé do Jambolão, etc., aqui em Garopaba, em Santa Catarina, quando você chega, existe um portão, e lá dentro, né, todas as pessoas, vai ter as ruas, etc., e é ali. Na comunidade na qual eu estou, não é assim, pelos quintais que eu identifico, porque é uma comunidade que tem tanto pessoas quilombolas como pessoas que não são quilombolas. Então, essas são questões importantes para a gente não ir já, né, com uma ideia de que já vamos encontrar todas na mesma configuração, né? Luciana, tu vais cuidando aí para mim, né? A terceira questão que eu acho importante, eu aprendi muito com a Gilca, são os recursos para as escutas de das vozes das crianças, que a Gilca está trazendo hoje de uma forma muito bonita, dizendo, olha, o jogo, né, as narrativas. Então, o que aprendi com Gilca e com o grupo é que nós precisamos de uma multiplicidade de recursos. E essa multiplicidade que se encontra no nosso fazer, ela sempre está, ela tem como a espinha dorsal, essa expressão não é muito boa, mas é a que eu encontrei agora, a arte. Né? Então, por isso, nesta comunidade na qual eu estou agora, as oficinas narrativas baseadas no que a Gilca já discute, na performance narrativa da Luciana, etc., as oficinas narrativas, elas foram divididas em 4 eixos, e esses 4 eixos são os que dão o movimento para aquilo que as crianças trazem dessa investigação que elas estão fazendo comigo, né? Ou seja, nós gravamos os idosos, lembram que a pesquisa tem 2 pontas, né? As crianças e os idosos, então eu gravo primeiro em áudio, depois elas escutam, veem qual é a parte que elas acham que é mais interessante, elas querem gravar aquela parte, então nós filmamos aquela, mas cada um vai escolher como quer, né? Então, por exemplo, tem a Maria, o nome aqui eu estou ficcionando aqui, ficção, tá? A Maria, que quer ir até a casa da avó e gravá-la na janela, a avó falando da janela, somente naquele enquadramento, né? Já estou falando nesse palavreado, porque nesse momento que nós fazemos as oficinas narrativas, quando fazemos as oficinas audiovisual, né? Com o Nica, a gente vai sempre lembrando que não é só chegar e já ir filmando, etc., mas nós fazemos toda uma oficina de apropriação de algumas questões, algumas categorias importantes da mídia e educação para fazermos. Então, por exemplo, a Maria quer filmar a avó na janela da casa contando. O João já não quis gravar o bisavô, ele queria que alguém gravasse e que ele aparecesse também, porque ele vem com o cavalo dele, vem pela estrada, vem até a casa do bisavô e vai apresentar o bisavô. Vejam, então, esses são deslocamentos importantes para pensarmos que as crianças nos ajudam a pensar de que voz e de que escuta nós estamos falando. Então, aqui, né, nós dividimos em 4 eixos, que são as entrevistas, sejam com crianças ou com idosos, a produção de oficina oral, cênica e escrita com as crianças, elas podem escrever, e aí, mas então são crianças só que já escrevem, já estão são alfabetizadas? Não, quando eu estou falando em escrita, pode ser o desenho também, né? E a produção de oficinas narrativas oral, cênicas, com crianças e idosos, porque na minha pesquisa esse movimento também tende a acontecer. Então, quando elas se encontram, e por que elas se encontram e como elas se encontram, para contar o quê, e existem os conflitos que acontecem aí, e onde elas se encontram, né? Então, o conflito é a parte constitutiva do diálogo, não esqueçamos, né? Como diz o Bakhtin. Então, esse conflito, para nós, é muito importante nas constatações da pesquisa também, mas também tem questões
tem em um ponto, ou alguns pontos, que elas se encontram com os idosos e que são encontros muito potentes. E, por último, né, a produção de oficinas narrativas audiovisuais com as crianças. Essas são, para mim, também as oficinas audiovisuais, elas são muito importantes. As crianças, primeiro aprendendo, né? Porque a gente também não pode só dizer que hoje elas são desse mundo, que já nascem com a câmera na mão. Para nós, no Nica, né, Gilca? Para nós é muito importante fazer esse trabalho com as crianças para que elas se apropriem da câmera, para que elas possam fazer o jogo agora, o jogo tanto com a câmera fotográfica, quanto elas experimentando, quanto a filmadora, para depois também fazerem os seus registros e mostrarem, então, quem elas são, né? Porque chega da mídia dizer quem elas são. E com as crianças quilombolas, as mídias têm sido muito cruéis, porque elas vão para as comunidades, elas pegam um enquadramento, elas não fazem, não escutam as crianças, etc., e reproduzem imagens, né, que só ajudam ainda mais nas opressões das comunidades, porque reproduzem a imagem de pobreza, né? O que é pobreza? As comunidades quilombolas, principalmente nessa que eu estou, elas são muito ricas. Alimentação na roça, né? Da maioria delas, quase todas as famílias têm roça em casa, então elas não comem produtos, se não quiserem, produtos com venenos, né? Elas têm um quintal, né? Muitas delas, quintais riquíssimos, embora às vezes a casinha, na nossa perspectiva, seja uma casinha totalmente... Então, vai lá, vai toda a equipe de determinado jornal, faz fotos, pega somente aquilo que quer pegar para fazer uma narrativa que não tem, que é até injusta com as crianças, mas no trabalho como esse que nós fazemos com elas, e eu acho que nesse sentido também tem muito a ver com o trabalho com as crianças imigrantes e refugiadas, né? Para não só trazer esse lugar da tristeza, da opressão, etc., mas mostrar a potência. E aí, quando nós colocamos as câmeras nas mãos das crianças, elas vão mostrando quem elas são, o que elas querem, que a gente veja delas, e que elas são muito felizes, ao contrário do que alguns jornais e revistas dizem, né? Que elas que elas não recebem afeto, porque a pobreza não deixa fazer o afeto, né? Trazer afeto, a alegria, etc. A gente vê outra coisa. Então, o convite é deixar de ler menos Veja, ver as reportagens de Veja, irmos para lá e fazermos com as crianças, né? Dizermos, olha, o que você quer me dizer aqui, né? A partir de uma perspectiva de que voz não é somente a sonoridade, e de que para escutar é preciso de uma multiplicidade de meios, de movimentos. Rose, querida, eu acho que eu vou te pedir, porque a gente já está no nosso tempo. Ótimo. Para as perguntas, já tem várias perguntas ali. Tá bom. Então, te agradecer muito, porque a gente poderia ficar se ouvindo aqui, né? Assim, ficar te ouvindo. Eu vejo, a gente está vendo ali os comentários das pessoas que estão nos assistindo também. A gente poderia sentar embaixo de um jambolão e ficar te escutando muito tempo. Sim, é muito gostoso. Sim. E eu queria só, assim, ir passando a bola também para a Gilca de novo, e para a gente começar a amarrar com algumas perguntas, né? Que é muito bom a gente perceber, assim, como nós estamos, de fato, ligadas, né? Pelos nossos fundamentos, que, numa certa medida, até podem ser teóricos, mas eu acho que são fundamentos que têm a ver com uma ética de pesquisa, né? Mais do que tudo, e que é uma poética também, né? Que é essa poética da pesquisa com as crianças, que é de um respeito profundo, né? Dessa escuta e de um sentido de
a coaprendizagem também, de partilha, como você falou, né, Rose? Então, eu anotei algumas coisinhas assim, porque eu tô assim, eu fico tão feliz com esses exercícios, essa possibilidade, né, da gente estar junto aqui, pegando assim um pouco. E eu acho que tudo isso tem a ver. Para a gente construir essa poética, né, da pesquisa, tem que passar por caminhos metodológicos, né, Rose? E que você traz tão bem. E essa ideia do caminho, né, do movimento. A gente faz um movimento metodológico mesmo, de estar, como você disse, venham, a gente tem que ir conversar com as crianças. E não ir com hora marcada, não ir com as perguntas todas prontas, porque não é assim que funciona, né? Então, assim, quando a Gilca nos traz, tem que ter um tempo de escuta, o tempo da troca, o tempo de estabelecer a confiança, né? E aí, quando você traz, assim, esses outros espaços que não são os espaços escolares, que eu estou me deparando, eu e toda a equipe aqui de Brasília que está trabalhando comigo, por exemplo, na Casa Bom Samaritano, que é um centro de acolhimento, né, de famílias imigrantes e refugiadas venezuelanas, e que ficam até 3 meses ali. Então, ali é a casa deles. Então, a gente está trabalhando com eles na casa deles. Então, às vezes, eles não querem, eles começam uma atividade e saem. A Rose esteve ali, né, com a gente, e a gente teve, inclusive, um momento muito emocionante, né, Rose? A gente estava trabalhando com o menino e, de repente, chamaram ele porque eles estavam indo embora, né? O carro já estava cheio e eles estavam indo embora. E foi a primeira vez, eu em quase um ano de pesquisa lá, quando a Rose esteve aqui, que eu sabia que as crianças iam embora, mas eu nunca tinha visto uma família ir embora. E aí foi muito emocionante, né, Rose? A Rose acompanhou. Então, cada contexto de pesquisa é um contexto também, né? E, enfim, e isso que você trouxe também, Rose, me deixou muito pensativa, né? Você trabalha com essa questão da territorialidade e o que, que acontece quando essa territorialidade está em trânsito, quando ela é desterritorializada. Eu acho que é uma questão de pesquisa que você levanta aqui para a gente, super importante, né? Que outras territorialidades, de repente, mais efêmeras, microterritórios se criam. Então, queria lançar um pouco, porque eu achei muito interessante, Rosi, por isso que é boa essa conversa, né? Você trazer um contexto específico de uma pesquisa que está fresca, né, que você está fazendo agora, para a gente pensar esse nosso contexto de pesquisa com as crianças imigrantes e refugiadas, né? Então, lanço aqui para vocês, acho que a gente conversa mais um pouquinho e vamos começar a puxar umas perguntas ali que as pessoas estão trazendo, tá bom? Então, não sei se a Gilca quer comentar alguma coisa também, né, Gilca? Eu queria... Bom, estou bem, assim, alegre demais de estar podendo ouvir esse relato da Rose, né? Eu estava há horas, né, Rose, que a gente está combinando de eu poder saber como é que está ainda as novidades da pesquisa, e que coisa linda. E aí, assim, tu falando do espaço do Jambolão, eu lembrei que na pesquisa que eu fiz lá na época do doutorado, ainda na Costa da Lagoa, era uma comunidade que ficava na beira de uma grande lagoa, no inverno. Então, assim, as crianças me levavam, elas iam me levando para os barcos. A pesquisa foi quase toda feita ou dentro das canoas, assim, que estavam ali estacionadas, que era um espaço delas, um espaço quando não era dos homens pescadores, era um espaço onde elas brincavam, né? Ou então nos restaurantes, que também no inverno ficavam fechados, na beira da água, né? Mas é sobre essa questão da territorialidade, me ocorreu um outro caso, um outro trabalho que eu fiz, ouvindo histórias, com histórias de crianças. Até tinha trazido o PDF para mostrar, mas não vamos nem entrar lá para não tirar tempo. Mas, assim, foi com crianças da periferia de Florianópolis, de uma comunidade muito, muito pobre aqui, né, da periferia de Florianópolis, da comunidade Chico Mendes. E eu estava trabalhando com as crianças, era uma pesquisa, era um trabalho, assim, na verdade não era exatamente uma pesquisa, era um projeto, né? E ali era uma comunidade onde as crianças vinham muito do interior, eram crianças migrantes do interior, especialmente de Lages, né, que é uma região no sul do estado aqui de Santa Catarina,
também, assim, de onde havia muita evasão vindo, onde os pais, as famílias vinham procurar trabalho em Florianópolis, né? E aí ficavam ali pelos cantos dessa comunidade pobre. E era muito frequente entre as crianças essa referência nostálgica, quase que paradisíaca, a Lages, sabe? Elas vinham de Lages, então, em várias histórias que as crianças contaram, havia essa referência a Lages, né? Então, uma das coisas que eu perguntava era assim, bom, se tu tivesse, sei lá, uma lâmpada mágica, o que tu gostarias de fazer, para onde tu gostaria de... eu queria ir para Lages. O que tem em Lages? Lages tem minha avó, Lages tem a comida é boa em Lages tem campo, em Lages tudo é bom, né? E assim, elas tinham vindo de Lages, de situações também muito de grande escassez material, né? Mas havia essa referência no imaginário, na memória deles, desse espaço que havia sido perdido, né? E que era como assim enfim, um espaço meio utópico, né? E acho que utopia tem a ver, né, com essa questão da desterritorialização, né? Então, eu acho que as crianças migrantes, elas trazem em si também essas lembranças, e como a Rose dizia, não é só lembrança triste, né? Também tem as lembranças de alguma coisa, de felicidades, né, que foram vividas. E que para as crianças, como a noção de passado e de presente, de futuro das crianças é um pouco diferente da nossa, de adultos, né? Eu acho que a gente pode dizer que não foram perdidas, elas não têm talvez exatamente a mesma noção que nós temos, né, de um lugar que se perdeu, né? Eu acho que, enfim, também são coisas que eu fico me perguntando, não é? Que eu acho que a gente não pode também é muito simples a gente reduzir as coisas a gavetinhas daquilo que a gente conhece, né? Lembrança de uma felicidade perdida, de um bom tempo que passou. Não sei, né? Talvez esses lugares que elas deixaram estejam ali para elas presentes como algo muito bom, né? Muito potente, enfim, como uma fonte também, né? De desejo, né? De força, de potência. Mas essas são coisas que a gente só vai poder saber escutando-as, né? E sabendo em que histórias elas vão trazer esses lugares que elas deixaram, né? E é importante que a gente escute, é importante que elas nos falem desses lugares que elas deixaram, porque é só assim que elas vão poder abrir espaço para amar e serem felizes nos novos lugares onde elas forem chegando, né? Eu lembro que uma das histórias de uma dessas meninas que vinha lá de Lages era assim, o sonho dela era ter uma bicicleta. Por quê? Porque daí com a bicicleta eu vou para Lages. Então, imagina, assim, é quase impossível, né? Se tu não fores uma maratonista, alguém que faz Ironman, conseguir chegar de Florianópolis até Lages, atravessando a serra, né, de bicicleta, mas a menina conseguia, era isso que ela queria fazer. Muito bom. Tem várias perguntas aqui, eu acho que a gente podia começar. Nós temos aqui, para o nosso público saber, a gente tem aqui um acompanhamento muito generoso e competente do Alan e da Júlia, que estão aqui nos bastidores com a gente. Eu acho que o Alan podia começar a puxar umas perguntas, Alan, para a gente aqui, que aí a Rose e a Gilca já vão respondendo. Rose, como foi essa conversa geracional entre as crianças e os idosos? Né? Você começou a falar um pouquinho, acho que você podia dar mais uma pitadinha aqui para o pessoal. É para responder já? Tá. Essa conversa geracional, olha, ela foi assim, é uma das coisas mais bonitas que eu tenho feito na minha vida ultimamente, assim, né? Porque também tem muito a ver comigo, com a minha vida, né? O local onde eu estou, para vocês terem uma ideia, tem 21 idosos entre 65 e 96 anos. Ou seja, a maioria deles tem mais de 80 anos.
Então, esse encontro com as crianças é muito significativo, porque os idosos estavam meio, não dá para explicar aqui por quê, né? Mas eles estavam meio enfornados em casa, né? E com o trabalho eles conseguem sair e mostrar muitas coisas que as crianças não sabiam sobre eles. Então, mas eu quero, já que não dá para conversar sobre muita coisa, eu quero trazer uma questão do conflito, né? Porque tem muitas coisas lindas de histórias que ela, por exemplo, o bisavô que fazia esteiras, mas que estava há 40 anos sem fazer. E só fez porque foi provocado pela pesquisa, e aí as bisnetas puderam ver, né? Então, é muito bonita essa cena, porque está toda registrada em vídeo, e é linda, assim, essa imagem, eu gosto demais, porque ele fez 90 anos em abril, e aí está ele fazendo a esteira, ele fez toda a parte, a máquina, né, para a esteira, tudo artesanal ali, só para filmagem, e as netinhas olhando ele fazendo a esteira. Então, assim, histórias muito lindas como essas. A ida para buscar o peri para fazer a esteira, né? Ir pelo rio, esse rio que é tão significativo na comunidade, que é o rio de muitas coisas maravilhosas e tristes também na comunidade. Mas eu quero me deter a um conflito que eu acho que é bastante interessante para a gente poder pensar no que nós estamos fazendo hoje, né, nessa temática. Então, um dos conflitos e que eu trouxe para vocês me acompanharem aqui é que os idosos queriam que as crianças falassem das coisas reais da vida. Então, assim, e as crianças, principalmente as até 8 aninhos, mais ou menos, né? Não quero categorizar a idade, viu, gente? Mas, assim, meio que só para... Elas inventavam, né? Ou seja, elas viam as coisas que os idosos faziam, mas, assim, viam o fazedor de rio, como é que ele contou que fez o rio, né? A imagem do rio no vídeo, etc. Mas quando ela criava a narrativa dela, aquele rio já viravam outra coisa, era um rio, mas que tinha monstro, que tinha isso ou aquilo, e aí os idosos se incomodavam com isso, né? Os idosos e às vezes os adultos mesmo, ai não, mas assim, ó, não tem de falar do real, porque para falar da nossa história, da nossa história como quilombola, né? E aí isso é importante, para mim foi muito importante na pesquisa, porque aí você para e pensa, espera aí, será, né? Isso não tinha me ocorrido antes. E aí eu vou lembrar de toda a nossa prática, de toda a nossa militância, né, Gilca? Pela imaginação, né? E aí, realidade versus imaginação vai ser uma categoria de enunciação, não gosto de falar análise, né? De enunciação, por quê? Porque vamos pensar, por que é tão importante as crianças inventarem, né? Por que é tão importante as crianças, nesse momento, com o papel da imaginação? E aí eu lembrei, Gilca, da Maxine Green, quando vai trazer a questão da imaginação, mas toda teorizada na pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, lembras disso, né? E aí dá muita conversa, porque se as crianças, se elas não tiverem essa possibilidade de imaginar, como é que elas vencerão, como é que elas irão lidar com muitas opressões, principalmente em comunidades quilombolas, principalmente no sul do Brasil, principalmente em lugares como Joinville, que não é qualquer lugar de Santa Catarina, né? Vocês já me ouviram falar sobre isso, que lugar é esse? Né? E que ser quilombola é muito difícil. E aí, como é? Só pela imaginação essa criança pode se ver, né, como uma líder um dia, não é mesmo? Fazendo transformações. Se ela for a líder um dia, o que ela vai fazer de diferente do que fazem hoje? Então, essa para mim foi uma surpresa muito legal nesse encontro entre crianças e idosos. E aí, um alerta também, uma conversa com as demais comunidades, né? Quando só querem
as histórias reais para transformar nos materiais didáticos, etc, etc. Eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho, porque é muito mais alargado do que somente isso. Não sei se deu para... Se a Gilca quiser também, né, comentar um pouquinho, eu acho. Muito bom, Rose. Nós tivemos o privilégio, vamos abrir o áudio da Gilca. Nós tivemos o privilégio, Gilca, de assistir a uma fala assim, na qual a Rose apresentou detalhadamente, né, a pesquisa. Eu até estava procurando agora, Rose, se ficou gravada aquela conversa. Eu acho que ficou, né? Porque o pessoal aqui, de repente, podia ter acesso, talvez. Eu vou buscar, e se eu encontrar, eu ponho no chat, senão vocês depois cobrem a Rose, né? Para a Rose publicar esse material lindo. Ela tem imagens fantásticas também. Então, Gilca, querida, a gente não tem mais perguntas, a gente tem outros comentários, né, que já foram... Aqui tem presentes alunos de doutorado, de mestrado, tem o Gleuter, que é um aluno meu de doutorado, lá da pós em performances culturais, da UFG. Aqui, ó, tem outro comentário aqui, a questão da imaginação, né, que a Adriana está contando. Mas que eu estava falando do Gleuter, que o Gleuter é um colega que é do Instituto Federal de Tocantins e é doutorando nas performances culturais e é um contador de histórias. E ele organiza um festival que se chama Pequi Sarau. E a base do festival é o pequizeiro, né? A árvore do pequi. Que lindo! Então, ele tem toda uma questão com o pequi. Ele fez um comentário muito bonito. Se o Alan puder puxar de novo aqui para a gente, ele está aqui nos assistindo também. A Viviane está aqui também, Gilca nos assistindo. Ai, querida, Viviane, querida. Oh, que turminha boa! Tem uma turma boa aqui, ó, o Gleuter aqui, né? Nos que estão de árvores. Lindo! Salve, salve. Brilham o sol das histórias. Então, Gilca, querida, passo para você e aí a gente vai se encaminhando aqui. A Gilca, eu tenho que falar para o pessoal, ela está linda aqui, ela e Rose, estão as duas resfriadas aqui, então nós queremos poupá-las também, que elas possam descansar, né? Então, com você, Gilca, querida. Tá bom. A Luciana tinha pedido para eu contar uma história, mas eu não vou contar uma história muito comprida. Não vou contar uma história comprida, mas eu só vou contar uma coisinha, pode ser, Lu, bem piquitica, que tem a ver, a coisa que... Ai, a Cecília também está aí. Oh, quanta gente boa. A Cecília está aqui também. Que bom, Cecília, nossa nova parceira aqui, a Ivone, que é nossa nova parceira. Gilca, que bom. Eu estava assim um pouco tímida de te pedir a história, mas se você puder, todas nós aqui vamos agradecer. Mas não é nenhuma história, não se preocupem, já estamos concluindo, tá? Mas é o seguinte, tá? Você sabe que quando a gente fala de escutar a criança e aquilo que a criança tem a dizer, que ensina a gente, porque o adulto não sabe dizer, não consegue dizer, eu acho que uma história emblemática é, claro, a Roupa Nova do Imperador, do Anderson, né? Mas aí, essa história me lembra duas pequenas situações, eu vou chamar de pequenas histórias, tá? Que são histórias reais, que eu aprendi com grandes mestres, tá? E que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá? Uma delas é uma história, é um caso, é uma situação, são duas situações vividas de relação de adulto com criança, tá? Em que as crianças, assim, deram de 10 nos adultos, tá? Mas porque eram adultos que sabiam escutar. Então, a primeira é um caso que aconteceu com o Willo Krugli, tá? Esse é um caso que o Willo Krugli contou uma vez, numa situação em que estava, o pessoal aqui que é crianceiro e que é criancista, né? E que crianceiro também, que é criancista, especialmente quem é do teatro, conhece muito bem o Willo Krugli, foi assim um grande sábio, né? Um grande sábio brasileiro, embora tivesse nascido na Argentina, que amava as crianças e foi uma das pessoas que mais fez pela relação entre o teatro, a arte e as crianças, né? E aí ele conta que uma vez ele estava apresentando uma peça, tá, de teatro em que ele fazia o papel de um rei que era um ditador, um déspota, muito perverso.
e que odiava os artistas, especialmente os poetas, odiava os poetas. E aí, um belo dia, ele estava dizendo a fala dele no palco, e era o rei esse que estava assim, muito feliz porque ele tinha conseguido acabar com todos os poetas do reino. E daí o imperador falava assim, eu consegui, eu acabei com todos os poetas do reino. E aí uma criança pequena que estava na plateia falou assim, não conseguiu, não. E aí o Willo Krugli, né, claro, ele escutou aquilo ali, ele, né, rei do improviso, teve que perguntar para a criança na plateia, como assim? Que poetas que eu não acabei? E aí a criança na plateia, aqueles que ainda não nasceram. Eu acho essa assim uma pérola. Eu acho uma pérola essa história, né? Olha o que a criança disse. Não acabou não com aqueles que ainda não nasceram, não tem como. E aí a outra é uma sobre escuta de criança também. É um caso que eu li contado por essa outra grande sábia chamada Vivian Gussin Paley. Ela também faleceu agora há poucos anos. O Willo Krugli também morreu há alguns anos atrás. Né? Ela, já com seus 90 e poucos anos, ela dedicou a vida inteira dela a ouvir crianças nas escolas de educação infantil da Universidade de Chicago e desenvolveu toda uma metodologia a Rose conhece bem, né, de fazer as crianças, de escutar as histórias das crianças, digamos assim, né? E aí ela conta um momento, né, uma situação em que ela estava com crianças de educação infantil, crianças ali de 4, 5 anos, pedindo que cada uma delas contasse uma história, uma rodinha de contação de história. E aí um menino falou assim, era o Frederico, né? Daí ela disse, tá bom, Frederico, qual é a tua história? E daí ele falou, é Frederico. Só isso. E aí ela ficou naquela situação, né? Tá, mas e que mais? Só Frederico? Frederico. E aí ela assim, né? Depois ela até faz autocrítica, né? Desse papel dela. Ela disse assim para as outras crianças, ô pessoal, vocês não estão achando nada diferente na história dele? E daí uma menina falou, é só uma palavra, né? Não, a menina falou assim, é o nome dele, né? Frederico é o nome dele. E daí a professora disse assim, tá, mas a história dele é só uma palavra? E aí a menina falou assim, 5 aninhos, ela disse, não, prof, não é uma palavra, é uma pessoa. Então, eu queria deixar vocês com essas histórias, tá? Lindas, de crianças que, se a gente souber escutar, elas dizem o que a gente precisa ouvir, né? Ai, maravilhoso. Acho que não teríamos melhor forma de terminar essa conversa hoje do que com as histórias dessas crianças, né? Rose, não sei se você quer também ainda dizer algumas palavrinhas. Temos aqui várias pessoas comentando, agradecendo por esse encontro. E eu só queria lembrar as pessoas, então, que essa conversa fica gravada. Esses webinários estão sendo feitos com as professoras, pesquisadoras, jovens, estudantes, e que fazem parte da rede. Mas nós estamos aqui juntando, né, aceitando colaborações, e na segunda temporada desses webinários, a gente pretende trazer, então, convidadas, essas que estão se chegando para baixo das nossas árvores também, né, nos nossos quintais de histórias. Então, quem tiver interesse em se juntar a nós, pode nos procurar, né, nas redes sociais, @Infâncias Protagonistas no Instagram, temos um Facebook também, e temos, a princípio, a cada 2 semanas aqui, os webinários com as pessoas. Rose, vou dar um tchauzinho, falar mais alguma coisa. Só quero agradecer, dizer que foi muito, muito potente o encontro. Obrigada, Lu, obrigada, Gilca, né? E pedir para vocês nunca esquecerem que a territorialidade, já que a gente está falando dessas crianças, né, ela não tem a ver com uma região, com um espaço fixo. A territorialidade é uma categoria muito mais ampla, ela tem a ver com memória,
com história de vida, com seus hábitos, costumes, etc. Então, a territorialidade vai com a gente para onde a gente for. Então, é por isso que eu posso dizer em todos os lugares, eu sou uma professora quilombola, mesmo não morando na minha comunidade, porque a territorialidade vai comigo. E como, por a territorialidade não ser só esse espaço físico, né? Eu posso dizer que sou quilombola, eu posso reviver essa minha história, voltar à comunidade, depois sair dela, ir para o espaço da universidade como mulher preta e ali também fazer história junto com a minha comunidade que está comigo na minha territorialidade. Então é isso. Eu acho que quando nós pensamos nessas crianças refugiadas, as crianças que estão nesses deslocamentos, esta questão da territorialidade ela é fundamental para aquilo que nós podemos escutar das crianças, né? Que tem muito mais, que é muito maior do que simplesmente o espaço que elas deixaram lá. Muito obrigada. Eu sou faladeira, já começo tudo de novo, né? Obrigada, gente. Obrigada pelas lindas, né? Pelos potentes comentários maravilhosos. Muito obrigada também por vocês, todos e todas que estão aí. Eu quero agradecer também, Malu. Quero agradecer a ti pelo convite, quero agradecer a Rose pela partilha, pela presença, quero agradecer a todo mundo que está aí, a equipe toda que ajudou a fazer acontecer. Beijos, tudo de bom. Tamo junto. Muito obrigada. Olha, sempre é um aprendizado estar com vocês aqui. A minha cabeça fica aqui agora fabulando e pensando, louca para continuar essas conversas aqui. Obrigada, então, pessoal que está nos assistindo. Obrigada de coração, Rose e Gilca também, tá? Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, queridas. Boa noite.